Como é possível, eu pergunto, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos? Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio magno do Mestre, horas antes de ser torturado e morto. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo o corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo, mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. Não que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, proíba qualquer tipo de punição, mas proíbe a destruição do humano. Mesmo que eu tenha que reter alguém para que não seja um perigo social, isso deve ser feito com respeito. Mesmo que a pessoa tenha errado como adúltera, eu não tenho que dizer: atirem à vontade a pedra, porque ela não é uma pessoa de bem. Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão, mesmo dentro da chamada ordo amores que Agostinho fala, ao pensar por que eu amo mais minha mãe, meu pai e meus filhos do que uma pessoa distante, a ordo amores, o cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E ao mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado. Fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Eu odeio o ladrão, não simplesmente o ser humano que rouba. Preceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão, em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isso de um neopaganismo. Deuses humanos que protegem minha cidade da guerra. Suprema imagem da total kenosis de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et homo, eis o homem. Pilatos leva o condenado ao público. Eis o homem, et homo. Dezenas de quadros foram pintados com essa cena. Jesus que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o Império Romano,